Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a Prof vai trabalhar um pouquinho sobre medida de massa. O que é medida de massa será? Na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre a história da Páscoa e a gente tinha uma história também sobre o Vivinho, né? O Vivinho ele não queria ser coelho de Páscoa, mas ele queria ser confeiteiro. E para ser confeiteiro, ele tinha receitas. E uma receita que a prof mandou foi o brigadeiro, vocês lembram? Para fazer a receita, a gente tem que ter o título da receita, os ingredientes e o modo de preparo. Lá nos ingredientes tem uma coisa bem importante que a gente precisa saber. É quanto a gente vai precisar de um determinado alimento. Por exemplo, do açúcar. Quanto a gente vai precisar de açúcar? E isso a gente mede através do quilo e da grama, certo? E isso é uma medida de massa, é saber quanto tem, quanto pesa. Por isso que é bem importante. A gente tem medida de massa, que é o quilo e a grama. A gente tem também a medida da capacidade, que a gente viu um pouquinho o litro e o mililitro. Vocês lembram que a gente viu a medida de água que a gente gastou no mês em uma casa? A gente viu em metros cúbicos e a gente colocou em litros. Fez a equivalência, quantos litros a gente usou, né? Vocês lembram que a gente fez essa transformação? 1 metro cúbico, quantos litros eram? E hoje a gente vai estudar um pouquinho da medida de massa. A gente usa a medida de massa, o quilo e a grama, quando a gente vai comprar, por exemplo, carne, verdura, fruta, legumes, todas essas coisas que tem peso, que a gente vai comprar pelo peso, a gente usa o quilo e a gente usa a grama, tá? 1 quilo é 1000 gramas, lembrem sempre disso. Quando a gente fala que tem 1 quilo, é a mesma coisa de que a gente dizer tem 1000 gramas, certo? Nas situações que envolvem os produtos que a gente compra para nossa casa, por exemplo, carne, arroz, milho, feijão, a gente vai usar esse quilo e essa grama. Por exemplo, quando a gente vai no mercado, a gente pede, me vê 200 gramas de queijo, me vê 100 gramas de presunto, eu preciso um pedacinho de carne de 1,5 kg, né? A gente usa muito o quilo e a grama para comprar coisas da nossa casa, de alimentação. E quando a gente quer medir algo maior, por exemplo, o peso de uma carga de caminhão, o peso de um próprio caminhão, o peso de um avião, de um navio, de um container, isso a gente usa a tonelada, porque o quilo vai ficar uma medida muito grande, então a gente coloca lá na tonelada. Por quê? Porque 1 tonelada ela é igual a 1000 quilos. Quando a gente vai medir essas coisas maiores, a gente vai pensar lá na tonelada e a gente vai ver. Por exemplo, se eu quiser saber quanto pesa uma carga de um caminhão, por exemplo, vamos pensar 15 toneladas. Eu vou transformar isso em quilogramas. Eu vou fazer essas 15 toneladas vezes 1000, porque 1 tonelada, 1000 gramas. Vai dar 15.000 quilos. Quando a gente fala que um caminhão tem uma carga de 15 toneladas, ele vai ter 15.000 quilos, certo? Então, 1 tonelada, 1000 quilos, 1000 quilogramas. Tem uma outra medida também que ela é muito usada no interior, na venda de produtos agrícolas, de animais, de fumo, de algodão, que a gente chama de arroba. O que é arroba? Uma arroba é igual a 15 quilogramas, tá bom? A gente usa mais isso na pesagem dos animais
e desses produtos agrícolas. Por exemplo, vou vender uma arroba de fumo, vou vender 15 quilogramas de fumo, vou vender 2 arrobas de algodão, ou seja, vai dar 30 quilogramas. Uma arroba é 15 quilogramas, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam.